Então, boa noite, galera. Estamos dando aqui iniciar nossa segunda aula de Química. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de estequiometria. E antes da gente dar continuidade de onde a gente parou semana passada, eu quero ver se vocês realmente sabem balancear uma equação. Então, a gente vai começar jogando, beleza? Os meninos que gostem do jogo, vamos lá. O que a gente vai jogar hoje? Vocês vão, nesse momento, ter que preparar um sanduíche. Nesse sanduíche, eu quero que tenha 2 fatias de pães e uma fatia de queijo. Me digam aí como vai ficar aqui em cima e como é que vai ficar o preparo dela aqui embaixo. Eu quero 2 fatias de pães e uma de queijo. Esse é o meu sanduíche. Me dê aí quais seriam os reagentes aqui para formar os produtos. Meu sanduíche tem 2 fatias de pães e uma de queijo. Lembrando que nada se perde, tudo se transforma. O que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter também nos produtos. E aí, nos reagentes, eu vou ter quantas fatias de pães e quantas de queijo para formar meu sanduíche. Preparando aqui embaixo, ó. Duas de que, Larissa? Duas de pão. Pronto. Quantas de queijo? Uma de queijo. Show, tá vendo? Ó? Reagentes, vocês veem bem aqui embaixo o nomezinho, ó, reagentes e produtos estão na mesma proporção. Reação está balanceada. Vamos agora, eu quero comer o misto quente, beleza? O meu misto quente, eu vou querer isso aqui. Eu vou querer, ó. Um misto quente vai conter. Eu vou querer no meu misto quente 2 fatias de pães, uma de presunto e uma de queijo. Como ficaria aqui nos reagentes para formar os produtos ali? Dois pães, uma de queijo e uma de presunto. E aí, quem concorda com a Larissa? Dois, um. Opa. Mais alguém? Vamos ver se é isso mesmo. Dois de pão, né? O pão aqui tá parecendo com em excesso. Uma de presunto. Formou o sanduíche, ó. Produto completo. Beleza? Vamos agora para nada de comida agora, vamos para reações meio normais, reações reais. Balancem para mim essa equação aí. Ó, para essa reação, eu quero que vocês formem a água e tenha em excesso H2 e O2. Alguém arrisca essa? Eu quero que vocês formem água e mais que ainda tenha em excesso gás hidrogênio e gás oxigênio. Duas de H, duas de oxigênio e duas de H. Então seria 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio e 4 de H2. Bora testar, né? 2. Quanto é? 4 de H, né? Aqui seria 4.
seria 2 de oxigênio aqui, né? E aí eu posso... E aí, quem acha que tá certo isso aqui? Parece que o H aqui tá em excesso, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui a gente vai discutir mais na frente, beleza? Pra gente depois voltar pra cá. Pronto, não entendi foi nada. Então é porque a gente vai ver mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta pro jogo. Bora lá para os estudos. A gente vai discutir, além da continuidade de massa mol, volume mol, a gente vai discutir um pouco de reagente excesso e reagente limitante. Vamos aqui, repasso do cálculo estequiométrico, escrever a equação química da reação envolvida no problema. Beleza? O segundo passo é balancear a equação. O terceiro passo é estabelecer uma regra de 3 entre as grandezas envolvidas. E é quando a gente monta aquilo que a gente quer, onde quer chegar. E por último, caso precise, é transformar aquilo que for necessário. Beleza? Talvez vocês já estejam craques nisso. Então vamos dar continuidade. Essa que a gente fez semana passada, não foi isso? Balanceado tem a ver com a camada de valência. Peraí, deixa eu só colocar no slide aqui que eu te respondo. Pronto. Larissa, balancear, ela não vai ter nada a ver, não tem muita coisa a ver com a camada de valência. Porque quando a gente olha a camada de valência, a gente vai olhar elétrons. E quando a gente olha para as reações químicas, geralmente a gente vai trabalhar diretamente com mols. Então, a camada de valência ela vai ser um estudo próprio mais da química inorgânica. Da questão de configuração eletrônica, da questão de geometria molecular. Mas quando a gente trabalha com estequiometria, a gente vai trabalhar mais com mol, com massa, então é com números maiores do que os números da camada de valência. Camada de valência a gente usa mais quando a gente for trabalhar em questões de ligações químicas. Por exemplo, quando a gente faz a gente quer formar o sal, que é Na mais o Cl. O Na, ele doa o elétron e o Cl ele recebe. Então, isso a gente trabalha na camada de valência. Mas aqui, a gente não necessariamente usa a camada de valência para isso. Tá claro? Então, pronto. Semana passada, a gente estudou a relação mol com mol. E aqui a gente dá continuidade estudando a relação entre mol e massa. O que seria isso? A gente tem um mol, e alguém lembra quanto é que vale o mol?
E aí, Julinho, Davi, a 23. Quase que acertava. Chegou em perto, viu? Mas foi bom. 6, o mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Continuemos. A relação mol com massa. Um mol de um átomo ou molécula apresenta massas correspondentes à sua massa atômica ou massa molecular expressa em grama por mol. O que é que significa isso? Por exemplo, se eu tenho um mol de H2, a gente vai olhar lá na tabela periódica e ver quanto equivale em gramas isso. Por exemplo, o hidrogênio ele vale 1 grama por mol. Como é H2, então 1 mol de H2 vale 2 gramas por mol. Que é que a gente vê nesse exemplo aqui. Vamos colocar na prática. Ó, quantas gramas de H2 são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico com ácido clorídrico? A gente quer, ó, Ca, que é o cálcio metálico, e quer o HCl. Que é o ácido clorídrico. Eu quero saber quantas gramas de gás hidrogênio são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico. A reação ó, é Ca mais HCl. Beleza? Esses são os meus reagentes. Vamos lá. Quantos gramas de H2 são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico com ácido clorídrico? Alguém arrisca escrever essa equação para mim? Os produtos dela? Eu já dei quais seriam os reagentes, que é Ca mais o HCl. Lembrando que eu já sei que forma gás hidrogênio, H2. Menor ideia. Mouse. Alguém aí arrisca? Cálcio metálico mais o HCl. Como ficaria essa equação? Parece que ninguém arrisca. Então vamos lá. A reação do cálcio mais o HCl vai formar o cloreto de cálcio mais o H2. O H2 a gente já sabia que ia ser formado porque ele disse na questão. Beleza? Primeiro passo foi, né? Escrever a reação. Balanceiem para mim agora essa equação. A equação já foi dada, agora fica mais fácil que é balancear. Beleza? Balanceiem para mim. Faça o balanceamento dela. 1, 2, 1, 1. E aí, quem confirma com o Davi que é isso aí mesmo? 1 mol de cálcio, 2 mols de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de cálcio, mais o gás hidrogênio. E aí, galera, quem mais confirma? Quem acha que é diferente? Parece que só o Davi que tá aqui na aula. Tururu. Eu tô também, que eu tô raciocinando. E a Belinha confirma também. Mais alguém confirma? E aí, Julinho? Julinho, pega o papel, macho, pra te escrever. É exatamente isso.
balanceando a equação, a gente fica com 1 mol de cálcio, 2 mols de HCl, formando cloreto de cálcio, 1 mol de cloreto de cálcio, mais o H2. Show, vamos dar continuidade. Agora, eu preciso relacionar cada coeficiente com a quantidade em mols das substâncias envolvidas, fazendo-se necessária a transformação de mols para gramas. Lembrando, ó, que eu quero saber, vou voltar aqui para a questão, eu quero saber quantos gramas de gás hidrogênio são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico. E a gente sabe que a massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. E aqui eu vou colocar a minha regra de 3. Ó, a questão pede quantos pede para... Vamos voltar aqui de novo para a questão. Quantos gramas de H2 são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico? Eu já sei que 1 mol de cálcio metálico forma 1 mol de H2, não é isso? Quando a gente balanceia a equação, a gente viu isso. Então, eu só separei eles. Se eu já sei que 1 mol de cálcio metálico forma 1 mol de H2, e eu sei que 1 mol de H2 é 2 gramas por mol, que ele deu na questão. Então, quanto de gramas eu vou ter se eu quero usar 2 mol de cálcio? Alguém responde essa regra de 3 para mim? Quatro gramas. E aí, mais alguém? Quatro gramas. Show. É isso mesmo, 4 gramas. Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Ó, eu do lugar de usar mol, eu passei a usar grama. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu do lugar de usar... Aqui eu poderia ter usado 2 mols, não é isso? Já que eu sei que 1 mol de cálcio forma 1 mol de H2, eu poderia ter colocado aqui, ó, 1 mol de cálcio forma 1 mol de H2. Só porque eu queria isso em gramas. Então, eu sei que 1 mol equivale a 2 gramas. Então, eu do lugar de escrever em mol, eu coloquei em gramas. Eu apenas troquei, já que a questão me deu que 1 mol equivalia a 2 gramas. E como eu queria 2 mols, eu apliquei essa regra de 3. Tá claro isso? Show. Outra questão. Essa é um pouco mais difícil. Quantos átomos estão presentes em 168 gramas de ferro? E ele me deu que a massa molar do ferro é 56 gramas. Quantos átomos estão presentes em 168 gramas de ferro? O que é que eu fiz aqui, ó? 1 mol de ferro, que foi isso que ele deu aqui, ó, equivale a 56 gramas. X mols equivale a 168. Beleza? Quanto equivale isso? Três mols. E aí, mais alguém? 3.
3 mols, beleza. Eu terminei a questão aqui, eu descobri o número de mols. Quem acha que eu terminei a questão aqui? Eu não. Por que tu acha que a questão não terminou aí, Davi? Porque tá pedindo quantos átomos, não quantos mols. Show! E como é que eu faço para achar o número de átomos? Eu multiplicarei Aquela por 3. dizer. Ah, tá. Tipo aquele cálculo lá mais de outra coisa, pra ver. Como é que é? Z igual a mais N, coisa assim, mas deu outro assunto, esquece, sabe? Vamos lá. Quanto equivale 1 mol? Tu disse, Davi, lá em cima. 6,02 vezes 10 é 23. Show. Isso vale 1 mol, beleza? E esse mol, ele está relacionado a átomos, moléculas, né, isso, íons, como eu tinha dito semana passada. Ele é uma grandeza, que ele relaciona como se fosse uma dúzia, que ele conta alguma quantidade. Então, eu quero saber isso em átomos. O que é que eu iria fazer? Eu iria multiplicar esse 3 pelo 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso mesmo, é para multiplicar. Alguém multiplica aí para mim? Tu tá certo, Davi, tu acertou. Ó, aqui eu coloquei 1,806 vezes 10 a 24, que seria a mesma coisa de 18,06 vezes 10 a 23. Dica importante: se não tem nenhum outro número para multiplicar ou dividir pela notação científica, você não vai mexer nela. Você vai repetir ela. Você vai multiplicar apenas os números inteiros. Foi o que o Davi fez. Ele pegou o 3 e multiplicou pelos 6,02. Repetindo a dica, se não tem nenhuma outra notação científica, se tem apenas uma, você não mexe nela. Você repete ela no final do cálculo. E você multiplica apenas aqueles números que não tem notação científica. Que foi o que o Davi fez. Ele pegou o 3 e multiplicou por 6,02. Tá claro isso? Repetindo mais uma vez, se não tiver notação científica, tiver apenas um número com notação científica, você repete a notação científica no final do cálculo e multiplica ou divide ou soma apenas os números que estão inteiros, que estão sem notação científica. Terminando a relação mol com massa, a gente pode aplicar também outra relação, que é entre massa e massa. A gente já entende o que é mol, a gente já entende o que é massa, então, entendendo esses conceitos, a gente pode aplicar uma relação direta entre massa e massa. E para a gente entender como seria essa relação entre uma massa e outra massa, eu trouxe outra questão aqui para vocês. Calcule a massa do óxido cúprico, e o óxido cúprico é CuO, obtido a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Ele me deu que o cobre equivale a
um mol de cobre vale 63,5 gramas por mol e o oxigênio vale 16 gramas por mol. A reação é essa. Ó, calcule a massa do óxido cúprico obtida. Então, a gente já lê o óxido cúprico quando a massa dos dois soma. Isso, Davi. Se eu quero saber a massa molar do óxido cúprico, eu vou somar o 63,5 mais o 16. Vamos lá aqui de novo. Ó. O óxido cúprico aqui, ele está obtido. Então, a gente já sabe que ele é um produto. Quando a gente fala obtida, calcule a massa do óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre. O cobre é um reagente. Alguém arrisca escrever essa reação? Vamos passo a passo. Tome depois a regra de 3. E aí? Primeiro eu queria saber se alguém arrisca escrever essa equação. Lembrando que o óxido cúprico ele é produto, porque ele foi obtido a partir do cobre. Alguém arrisca a escrever a equação? O cobre ele é reagente e o óxido cúprico ele é produto. Tá faltando apenas uma coisa aí. O que é que seria? O que é que estaria faltando nos reagentes? O que era, Davi? Eu tava chutando carbono aqui. CO2. Senti falta disso, na verdade. Vamos lá. Porque não seria o CO2, Davi. Não seria o carbono. Porque, ó, ele me disse que formava apenas óxido cúprico. Então, eu tenho que ter nos reagentes o quê? Cobre e oxigênio. Essa reação está balanceada? Alguém balanceia ela para mim aí? Dois, um, dois. E é exatamente isso. A gente tem 2 mols de cobre que reage com o gás oxigênio, formando 2 mols de óxido cúprico. Relacionar cada coeficiente, que é o terceiro passo, com a quantidade em mols das substâncias envolvidas, fazendo-se necessárias as transformações de mols por gramas. E aí vem o que a Larissa disse. Soma e depois faz regra de 3. Qual é a minha relação aqui, ó? Eu quero saber eu já sei que o cobre forma óxido cúprico e que está 2 para 2, não é isso? A gente balanceou a equação e viu isso. Ele me deu a massa molar de cada um. Então, o que é que eu faço? Como eu tenho 2 mols, eu primeiro multiplico o 2 pelo a massa molar de 1 mol de cobre. 2 vezes 63,5. Da mesma coisa eu faço com o óxido cúprico. O oxigênio é 16, o cobre é 63,5. Somo eles dois e multiplico por 2 porque eu tenho 2 mols. E ele quer saber em gramas isso, né? Ele deu 2,54 gramas. Alguém calcula isso para mim?
3,18 gramas por mol. E aí, alguém vai com Davi? Isso mesmo. Show. Ficou confuso na unidade. Mas tá certo, Davi, é grama por mol. Ou então tu poderia trabalhar só com gramas. Como a gente quer saber em gramas, né? A questão pedia em gramas. A gente tá falando de massa-massa. Tá falando massa-massa, então é só gramas. A gente tá trabalhando com massa-massa. Então é só grama. Se fosse massa-mol, então a gente usaria o grama por mol. Tá claro isso? Alguém ficou na dúvida? Ó, a gente tá trabalhando só com gramas. Outro tipo de coisa que a gente pode trabalhar é a relação mol com volume. As relações mol, mol e massa, elas são bem simples. Mas agora vamos para outro ponto. Bora subir o nível. Relação mol-volume. E o que é o volume molar? O volume molar é o volume de um mol de átomos ou moléculas. Vamos lá. Relação mol-volume. O que é o volume molar? Ele é o volume de um mol de átomos ou moléculas, dependendo do estado físico das substâncias. Por exemplo, para a gente definir o volume molar nos estados sólidos e líquidos, a gente precisa só apenas determinar pela densidade. E o que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Muito simples para definir o volume nos estados sólidos e líquidos. É massa sobre volume. E aí eu consigo definir o que seria volume molar nesses dois estados. Já no estado gasoso, ele é um pouco mais complicado. Ixi, eu já coloquei uma questão. Deixa eu ver aqui, que é essa questão. Pronto. Vamos aqui, faz essa questão. A gente vai ter, vamos lá redefinir isso aqui. Para definir o volume de um mol, eu dependo do estado físico. Beleza? Do estado físico são o quê? Sólido, líquido e gasoso. Para eu determinar o volume nos estados sólido e líquido, basta apenas eu saber a fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Densidade é igual a massa-volume. Para eu definir o volume de um mol no estado gasoso, é um pouco mais complicado. Mas bora começar primeiro definindo o volume no estado sólido e líquido. Vamos lá para um exemplo disso. Qual o volume de 2,5 mols de ferro? E ele me deu a densidade. Ele disse que a densidade é 7,87 gramas por centímetro cúbico. 7,87 gramas por litro. A 25 graus Celsius. E a gente sabe que 25 graus Celsius é temperatura ambiente. Então, ele é sólido ou líquido. Alguém faz esse cálculo aí para mim? Lembrando da fórmula. Primeiro, eu sei que 1 mol de ferro equivale a 56 gramas. Quanto valeria 2 mols de ferro? Que foi o que ele deu na questão. Alguém calcula isso aí para mim? X é 140. Show. X é 140 gramas. Então, a gente já sabe a massa, beleza? A gente
Agora a gente tem número de mols, temos a massa, que é que a gente precisava para definir o volume. Por quê? Volume é densidade sobre massa, é densidade igual a massa sobre volume. Então, volume é massa sobre densidade. Não é isso? Aplicando a regra de 3 aí. Volume seria quanto? É basicamente isso, 17,7, 17,8. Então, certo, estão corretos. Eu arredondei. Tá confuso isso para alguém? A galera aí que... Julim, João Gabriel, Thaisa. Explicar de novo, por favor. Beleza, vamos lá. Vou voltar. A relação entre mol, de onde tu tirou esses 56 não, beleza. Vamos lá, passo a passo de novo. A relação mol-volume, ela vai depender do estado físico em que o átomo ou a molécula se encontra. Beleza? Vamos lá. Para os estados sólidos e líquidos, basta eu saber a fórmula da densidade, que é densidade igual a massa sobre volume. Show? Fixaram a fórmula para eu descobrir o volume nos estados sólidos e líquidos, basta eu saber a fórmula da densidade. Beleza? Vamos lá. Para um exemplo. Qual o volume de 2,5 mols de ferro? Sendo que a densidade que ele deu é 7,874 gramas por centímetro cúbico a 25 graus Celsius. E quando a gente olha 25 graus Celsius, a gente sabe que está na temperatura ambiente, então ele está no estado sólido ou líquido. Beleza? A pergunta, de onde tu tirou esses 56 gramas mesmo? E é a mesma pergunta da Cintia, né? No caso, Essa massa... é de acordo com a massa atômica do ferro, né? Sim, é isso aí, ó. Se a gente olha na tabela periódica, vocês vão ver aqui no ferro. Aí o ferro tem aqui, ó, 55,845, que é aproximadamente 56 gramas para 1 mol de ferro. Então, 1 mol de ferro equivale a 56 gramas, beleza? João Gabriel e Cíntia. Não, é porque eu esqueci de colocar, mas a questão sempre vai dar. Não é obrigado você a saber. Não é obrigado você saber. A questão tem que dar. É porque eu tava fazendo as questões, aí como eu já sei, eu acabei... Pronto. Já entendemos da onde é que veio o 56 e o 56 equivale a 1 mol de ferro. E a gente tem 2,5 mol de ferro. Então, como vocês já disseram, a gente tem em gramas 140 gramas. Qual é a fórmula mesmo da densidade? Densidade é massa sobre volume. Eu quero descobrir o volume disso, não é isso? Ó, eu tenho a densidade aqui. Eu tenho a densidade aqui, ó. Eu tenho a massa aqui. Então, isolei o volume. Chego nesse resultado aqui.
Ficou mais claro agora? Belinha, deu para entender, Belinha? Então pronto, bora continuar. Para líquidos, o procedimento é o mesmo. Aqui a gente vai encontrar como o ferro. A gente sabe que o ferro ele é sólido, né? Só para a gente ter o ferro líquido, a gente vai derreter. Então aqui o ferro era sólido, beleza? Para líquido, o procedimento seria o mesmo. Agora, no caso dos gases, a gente já entendeu como faria isso para sólido e líquido. Basta a gente saber a fórmula da densidade. Sabendo a fórmula da densidade, a gente chega longe. Agora, nos casos dos gases, o volume costuma ser independente da natureza do gás. E isso é que a gente trabalha com o gás ideal. E o que é o gás ideal? Aquela velha fórmula. PV é igual a nRT. Essa fórmula é a do gás ideal. E geralmente, então, para a gente definir o volume do mol para gases, a gente precisa sempre saber a temperatura e a pressão. Então, quando a gente for trabalhar com volume em gás, a gente precisa saber temperatura e pressão. Porque isso é uma constante, o R é uma constante, e o número de mol, e aqui é número de mols. Que a questão sempre vai dar, né? A gente escreve na equação. Então, a constante aqui, já eu vou dizer para vocês quanto é. Então, a gente vai precisar sempre saber temperatura, pressão, o número de mols a questão vai dar, e essa constante é uma constante que a gente vai descobrir já qual é o número dela. Mas qual o volume normal geralmente nas CNTP? O que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. Vocês perceberam? Ó? Aqui a gente está falando de temperatura e pressão. A gente precisa saber temperatura e pressão. Há questões que juntam os três estados. Davi, é muito difícil ter questões que juntam os três estados. Porque a gente iria fazer muita transformação para chegar nelas. Então, vamos lá. Para ficar mais claro, para descobrir o volume nos estados sólido e líquido, a gente precisa saber o quê? Qual é a forma que a gente precisa saber? Essa mesmo. Para eu saber o volume para gás, a gente precisa saber qual fórmula. E podem ligar o microfone para dizer, galera, para ficar mais rápido. Quem tá se Fortaleza vai adorar esse negócio, mas eu odiava minha professora que ela falava o seguinte. Pra decorar fácil, né? Você geralmente aplica uma frase, né? Aí no caso dela era assim, pobre vovô não resiste ao tricolor. Eu ficava puto. Não tem como. Pobre vovô não resiste ao tricolor. Mano. Pra galera do Fortaleza, essa frase é boa. Pode crer. Pode crer. Então vamos lá. A relação agora, uma coisa que a gente sempre vai ver em muitas questões eles estão nas condições, o volume está na condição da CNTP. E a gente nunca sabe o que é essa CNTP, de onde vem ela. O que é CNTP? É as condições normal de temperatura e pressão. Isso a gente trabalha com gases, beleza? E a temperatura nas condições normais, ela é 273 Kelvin e 1 atm. Essas são as condições de temperatura e pressão. Então, eu quero descobrir agora o volume molar na CNTP. Eu sei a temperatura, tá vendo? Ó, 273, e eu sei a pressão. Eu vou aplicar isso aqui. Eu cancelo mol com mol, tem 1 mol.
cancelar ATM, ATM. E eu vou chegar aqui, o volume molar na CNTP é esse volume aqui. Isso aqui, vocês não precisam decorar essa equaçãozinha aqui, beleza? TP é sempre em Kelvin, né? Isso, Davi, é sempre em Kelvin. Gases, a gente sempre vai trabalhar com o PVNRT, é sempre em Kelvin, beleza? Isso aqui vocês não precisam saber. Eu coloquei apenas como questão de curiosidade para vocês saberem como a gente descobre o volume, quanto é o volume molar da CNTP, que a gente sabe que é 22,4 litros. Então, onde vocês verem CNTP, você já vai saber que o volume é 22,4 litros, beleza? Quando vocês verem CNTP, em qualquer canto você vê CNTP, o volume é 22,4 litros. Show? Então vamos lá para uma questão relacionando agora massa e volume. Calcule o volume do gás carbônico obtido. A gente está lendo obtido, então a gente já sabe que o gás carbônico ele é produto nas condições normais de temperatura e pressão. Tá vendo? Ó, normais de temperatura e pressão. Então, a gente sabe que isso aqui é o que? A CNTP. Show? Por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, carbonato de cálcio aqui é um reagente. Ele vai passar pelo processo de calcinação. E o processo de calcinação é um processo de combustão. Ele vai formar gás carbônico. E ele deu que 1 mol de carbonato de cálcio, CaCO3, é 100 gramas por mol. Ó, a gente já tem o CaCO3. Que é o carbonato de cálcio. E a gente tem o gás carbônico, que é CO2. Beleza? Vamos escrever essa equação. CaCO3, ele vai formar o óxido de cálcio e o CO2. Qual é o segundo passo? Balancear a equação. Alguém balanceia essa equação aí para mim? E aí? Alguém acha que está balanceada? Sim. Agora o Júnior respondeu. Essa tá fácil, né, Julinho? A equação bem balanceada. Não, mas agora que eu vim começar a pegar o norte. A equação está balanceada, beleza? Qual o terceiro passo? É relação em proporção, beleza? E qual seria a relação aqui, ó, entre carbonato de cálcio e gás carbônico, não é isso? Ó, relação carbonato de cálcio e gás carbônico. A gente viu que a equação estava balanceada, então tá 1 para 1. Ele me deu o número de gramas do carbonato de cálcio, na questão que foi 100. E a gente sabe, na CNTP, que o volume é 22,4, não é isso? E ele queria saber em 200 gramas. Alguém calcula isso para mim? Qual o volume disso? Qual seria o volume formado? É isso mesmo. 44,8 litros de CO2 na CNTP. Tá claro isso?
vamos lá. Agora eu vou dificultar mais um pouco. Beleza? Calcule o volume de gás nitrogênio N2 necessário para a síntese de isso aqui, litros, 6,8 vezes 10 a 6 litros de amônia no sistema gasoso descrito pela reação a seguir. A 25 graus Celsius e um atm de pressão. Sabe-se que nessas condições, a gente sabe que nisso aqui, o volume de 1 mol é 24 litros. Ele já deu um volume para mim. Não precisa a gente fazer o cálculo do PV/RT, ele já me deu o volume ali. Facilitou para vocês a questão. Vamos lá. Calcule o volume do gás de nitrogênio necessário para a síntese de 6,8 vezes 10 a 6 litros de amônia. Beleza? Vamos lá. A gente quer saber o volume de gás nitrogênio. Beleza? Qual seria a equação aqui? E a gente já viu essa equação várias vezes. N2H2 formando NH3. Essa equação está balanceada? Não. Como seria ela balanceada? Um, três, dois. 1, 3, 2. 3, 2. E aí? Davi tá fera no balanceamento. O terceiro passo é estabelecer uma relação entre as unidades. E as unidades que a gente vai estar trabalhando é nitrogênio e amônia. Então, a gente só precisa separar eles. A gente viu que um mol de nitrogênio forma 2 mols de amônia, segundo o nosso balanceamento. A gente sabe que esse nitrogênio, e a questão deu, vale 24,5 na CNTP, a gente viu isso. Então, 2 vezes 24,5, que foi as condições que ele deu. Quanto é que vale esse X? E lembrem o esquema lá que eu disse para vocês. Se a gente tem notação científica, só escrevam ela no final do cálculo. Não precisa escrever ela durante a reação toda. Só tem ela aqui, ó, só tem esse 10,6 de notação científica. Na calculadora faz rapidinho. E é exatamente isso aí. 3,4 vezes 10 a 6 litros de nitrogênio, gás de nitrogênio. Tá claro isso? Tinha ficado meio confuso na hora de onde colocar o 24,5. Mas, né? Acabou que deu certo. Como foi, Davi? Repete, tu pergunta aí.
Eu tinha ficado confuso na hora de montar a equação, no caso, onde eu colocava 24,5. Fica meio. Eu fiquei perdido. Como é que eu fiz? Mas depois deu certo. Deu certo ou tu quer que eu volte? Seria bom explicar, mas. Então, pronto, vou voltar. Sim. Relação volume-volume. A gente tá trabalhando aqui só com volume. Ó, a questão tem, ó, calcule o volume de gás nitrogênio necessário para a síntese de 6,8 vezes 10 a 6 litros de amônia, o sistema gasoso descrito pela reação a seguir. Essa é a gente já viu, a 25 graus Celsius e um atm de pressão. Ele não pediu para você fazer o PVNRT, e ele já disse que ó, o volume de 1 mol de gás equivale a 4,5. Equivale a 24,5 litros. Beleza? Feito isso, o que a gente faz? Escreve a reação, balanceia a equação, e a gente sabe que 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de NH3. Um mol de nitrogênio está para 2 mols de NH3, que é amônia. A gente sabe que 1 mol vale 24,5 litros. Então a gente não está escrevendo mais em grão, está escrevendo em volume agora. Ficou mais claro, Davi? Entendi. Eu não tinha pegado nesse cálculo de que ele, como o nitrogênio é gás, né? Não me situei em trocar o bagulho. Por isso que eu ficou confuso. Beleza. Assim, agora entendi. Valeu. Aí a gente chega num resultado que vocês disseram. E agora vai para aquilo que a gente estava no joguinho que eu vi que vocês não entenderam. Vamos lá. Reagente em excesso. E isso faz a gente perder muita questão. As primeiras relações são bem mais fáceis. Mas vamos lá. Reagente em excesso. O que é esse reagente em excesso ou reagente limitante que de vez em quando aparece uma questão ou outra por aí? Vamos lá. Quando são dadas as quantidades de 2 ou mais reagentes, deve-se tomar cuidado, uma vez que um dos reagentes deve estar em excesso. Deve-se ter como base de cálculo, além dos coeficientes estequiométricos da reação, o reagente limitante do processo. Antônio Filho, não entendi nada. Todos os nossos cálculos até agora, eles só deram o valor de apenas um reagente para achar o outro, não era isso? Ele dava um e a gente tinha que achar o outro. Então, e se ele der 2? Quando ele dá 2, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque um pode estar limitando e outro pode ter a mais. Então, é aí que a gente tem que ter cuidado. Não basta aplicar uma regra de 3 direto como a gente está fazendo. Existe um detalhe a mais. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão para vocês. A gente vai aprender isso fazendo essa questão. Misturam-se 147 gramas de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é esse aqui, H2S O4, com 100 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, a nossa famosa soda cáustica, promovendo uma reação de neutralização. E ele pede para calcular a massa do sulfato de sódio formada e a massa do reagente em excesso. Percebam que ele deu tanto a massa do ácido sulfúrico como a massa do hidróxido de sódio. A gente tem duas massas aqui. Então, tem
aí tem alguém demais e tem alguém que está no limite. É aí que a gente tem que descobrir quem é. Vamos lá. Primeiro passo, qual é? É escrever a equação relacionada, né? Ácido sulfúrico mais NaOH, formando sulfato de sódio. E ele disse aqui que formava sulfato de sódio, né? Ó, a massa do sulfato de sódio formada. Aqui é a massa do sulfato de sódio formada. E como é uma reação de neutralização, no final forma água. O segundo passo seria balancear a equação. Eu já dei aqui a equação para vocês balanceada. A gente percebe aqui que 1 mol de ácido sulfúrico precisa de 2 mols para formar 1 de sulfato de sódio e 2 de água. Então, qual é o terceiro passo? Com base nas respectivas massas moleculares, estabelecer uma proporção a partir da massa, aplicar uma regra de 3, né? A partir da massa do do ácido sulfúrico, podemos calcular. A gente sabe que 1 mol de ácido sulfúrico precisa de 2 de hidróxido de sódio. Ele deu a massa molar dos dois, não foi isso? Aqui. A questão deu a massa molar dos dois. E eu peguei aqui, ó, eu tô trabalhando só com ácido sulfúrico. Beleza? Aí eu peguei aqui, ó, 147 gramas. Tô trabalhando só com ácido sulfúrico, não tô trabalhando com hidróxido de sódio, não. Apliquei aqui a regra de 3 e descobri que para 147 gramas de ácido sulfúrico, eu tenho 120 gramas de hidróxido de sódio. Alguém acha que isso está correto? E aí, quem acha que isso está correto? Apliquei o passo a passo que eu estava aplicando sempre. Peguei um, relacionei com o outro, peguei a massa de um, peguei a massa molar dos dois e tal, e peguei a massa de um ali que ele deu na questão. Eu acho. Porque Vai, Davi? acredito que esteja certo, só que não terminou porque como tem que pegar, tem que saber, tem que descobrir que é um limitante de quem é o que tem acesso ainda. Então, acredito que ainda esteja incompleto, certo? Mas incompleto. Ou está errado? Você está incompleto na sua resposta, igual eu estava dizendo aí. Alguém chuta por que isso está errado? Alguém arrisca a dizer por que isso está errado? Vamos lá, ó. A gente aqui está dizendo que está formando 120 gramas de hidróxido de sódio com 147. Mas como é que a gente pode formar 120? Na questão ele disse que a gente só tinha 100. Percebem isso? Como é que a gente formou 120 se a gente só tinha 100? Da onde surgiu esses 20 a mais aí? Não pode formar 120. Pode formar no máximo 100. Esses 20 vão ser os 20 que estão em excesso? Não. E aí que a gente vai descobrir agora o porquê não é os 20 que está em excesso. Vamos lá. Uma dica que eu dou para vocês. Uma dica que eu vou dar para vocês agora. Como eu faço para descobrir quem é o reagente limitante e o reagente em excesso? Ó, ele deu a massa molar tanto do hidróxido de sódio como do ácido sulfúrico. Não. Limitante não é o ácido sulfúrico porque tem um menor número de mols. Primeiro passo, acabar o mito de que quando a gente trabalha com reagente limitante em excesso, a gente vai olhar para o número de mols. A gente não vai olhar para o número de mols. A gente vai olhar para o número de gramas. Então, reagente limitante em excesso não olha para o mol, porque o mol é da reação. A reação sempre vai ser essa.
o número de mol que vai diferenciar. O número de gramas que vai diferenciar. A reação e o número de mols dessa reação sempre vai ser essa. Não vai mudar. A reação está balanceada e sempre ela vai ser esse balanceamento. Então, a gente vai olhar para o número de gramas. E como é que a gente faz isso? Ele sempre vai dar, ó. Peguem esse bizu. Na questão, ele sempre vai dar o número, a massa molar. Ele vai dar a massa molar sempre dos dois. E ele também vai dar os dois valores em gramas. Tá vendo aqui, ó? Vou voltar aqui para a questão. Cadê a borracha disso aqui? Pronto. Apaguei aqui para ficar melhor para a gente explicar. Ó, ele deu tanto a massa molar do ácido sulfúrico e deu a do hidróxido de sódio. Deu aqui, ó, a massa do ácido sulfúrico e a massa do hidróxido de sódio. Antônio Filho, como eu faço para saber quem é o reagente limitante e o reagente excesso? Eu primeiro relaciono isso, ó. Eu faço os cálculos para os dois reagentes, ó. Como eu sei que 1 mol... Deixa eu limpar aqui de novo. Pronto. Eu sei que 1 mol... Olha, minha caneta ficou amarela. Eu sei que 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramas, é isso? Por mol. Tá meio feio aqui. Eu tenho 147 gramas aqui, ó. 147 gramas. Equivale a X. Vou aplicar essa regra de 3. Alguém faz esse cálculo aí para mim? Um 1,5. Show? A gente faz o mesmo cálculo também para o hidróxido de sódio. Já fizemos para o ácido sulfúrico, guardem esse valor. E a gente também faz para o hidróxido de sódio, ó. Porque a gente tem dos dois. Um mol de hidróxido de sódio equivale a 40 gramas. 100 gramas dele equivale quanto? Vale X. Dá 2,5 gramas. Show? Entendido isso? O número que tiver menor desses dois é o reagente que vai limitar. Tá claro isso? Vocês fazem esses dois cálculos e o que tiver menor é o que vai limitar. Beleza? Passado isso, a gente sabe que isso aqui está errado, então a gente faz, ó. Isso não é verdadeiro, uma vez que 100 gramas, uma vez que é apenas 100 gramas de hidróxido de sódio.
em que é apenas 100 gramas de hidróxido de sódio. Então, o H2 Davi, a gente errou só uma coisa no cálculo aqui, que eu vou voltar aqui. A gente tem 2 mols de hidróxido de sódio. Então, o cálculo era para ser com 2 mols, não com 1. Isso aqui, ó. Beleza? Vou fazer aqui de novo, refazer. Ah, tu já pegou, né? O esquema, 2 mols. A gente tem dois mols que é da equação balanceada. Eu tinha esquecido disso, desse detalhe. A gente sabe que 1 mol vale 40, então 2 mols vale 80. X vai ser quanto aqui? Para 100. Tá vendo? 1,25. É o mesmo, Davi. Tu vai fazer só para 1 mol mesmo. Uau, tem algo errado aqui. Essa questão tá errada. Pronto, é 1,25. Pronto, é isso aí mesmo. Para 1 mol, 1,25. Então a gente já descobriu quem é o reagente em excesso, que é o ácido sulfúrico. A gente percebe que o ácido sulfúrico tem a mais. Então, já entendendo isso, a gente passa, a questão fica bem mais simples. Qual é o item A que a gente queria? O item A é a massa do sulfato de sódio. Então, ó, calculando isso aqui, a gente tem esse número aqui. Eu já fiz o cálculo direto. Beleza? Coloquei ali as 2 gramas, coloquei o 100. É isso mesmo, Alissa, 117. Eu esqueci de colocar o resultado aqui no final. Feito isso, a gente vai descobrir o reagente em excesso. Quanto é que tem de excesso de ácido sulfúrico na reação? Que é o que ele pede a mais. A gente sabe que 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramas. E 2 tá para 2 de NaOH. A gente tem 100 gramas, então a gente tem X. Calculem isso aí para mim. E é isso aí mesmo. É porque eu esqueci de escrever esses 2 resultados finais. Ficou claro? Tá confuso? Alguma dúvida? Galera, eu sei que cálculo estequiométrico, ele é muito chato. Ele é um coisa bastante chato porque a gente tem que olhar detalhe por detalhe, passo a passo. Tem o esquema também de saber escrever a reação, que é muito importante. Então, o que foi que eu fiz?
É só um pouco trabalhoso. O que foi que eu fiz? Eu preparei material para vocês de como escrever reações. E nesse material aqui, vocês vão encontrar os principais tipos de reações inorgânicas, que são as reações de decomposição ou de análise, as reações de síntese ou de adição, as reações de simples troca ou deslocamento, as reações de dupla troca ou permutação e as reações de oxirredução. Para cada um desse tipo, eu coloquei um esquemazinho explicando e tal. Ó, o material está bem legal, bem facinho de entender. E o que foi que eu fiz também? Eu preparei um TD para vocês só sobre reações. E seguindo o material que eu vou colocar para vocês, vocês conseguem escrever essas reações direitinho. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Olhem esse material e vão seguindo o passo a passo que tem no slide. E também eu preparei outro material só de questões de estequiometria, que eu vou disponibilizar para vocês. São 41 questões. Não é para vocês fazerem tudo em uma semana. Fiquem à vontade para fazer até o dia da prova do Enem, para vocês ficarem tirando dúvida. Beleza? Eu fiz um material bem grande mesmo para vocês ficarem com muitas questões para resolverem. E por hoje eu encerro aqui. Alguém ainda tem alguma dúvida? Eu vou disponibilizar os slides. Eu vou disponibilizar essas questões, porque semana que vem, para não atrasar o nosso curso, semana que vem eu quero começar o conteúdo novo. Show, galera? Alguém ainda tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Então, tchau, galera. Valeu. Valeu, Tony. Até semana que vem. Fechou, fechou.